E aí pessoal, paz do Senhor, sou o pastor Fábio, você está no canal Teologia na Mesa, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje iremos falar sobre um dicionário pouco conhecido, mas que eu acredito que vai chegar, ou já está chegando, e será muito bem aceito pelos os estudantes de teologia e seminaristas, enfim, estudiosos, todos acredito que o aceitarão e ele será muito bem-vindo, pois é um dicionário muito bom. É o Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, ou Dicionário Ilustrado Roman, com estudos Roman. É um dicionário muito bom, rico, tá bom? E esse dicionário ele tem uma peculiaridade que nós vamos aprender, ou nós vamos vermos juntos, né? Nesse vídeo. Não saia daí do seu lugar, entendeu? Estaremos analisando esse dicionário que será muito proveitoso para nós. Não saia daí, vamos conhecer um pouquinho do dicionário bíblico Roman. Bem, pessoal, aqui nós estamos com o nosso dicionário, onde vamos conhecê-lo por dentro. É um dicionário ilustrado, com ilustrações, melhor dizendo, tá bom? É atualizado e amplo, exaustivo, teológico, bíblico, com mais de 600 fotos. Ilustrações, gráficos e mapas coloridos. E uma coisa que eu achei muito boa neste dicionário, é o único dicionário que inclui todas as principais traduções e versões bíblicas. É um dicionário muito rico, irmãos, muito bom, tá bom? Nós temos isso aqui de conteúdo deste dicionário e estaremos conhecendo um pouquinho mais sobre ele. Dicionário Ilustrado Vida. Então vamos lá. Aqui nós temos o índice, né? Prefácio, o prefácio dos editores, colaboradores, linha do tempo, informações bíblicas de A a Z, créditos da arte. Nós vamos ter tabelas, perspectivas milenaristas no Apocalipse, a dinastia Asmoneia, calendário agrícola, datas significativas na história do Antigo Testamento, o calendário judaico, parábolas de Jesus, milagres de Jesus, discursos de Jesus, profecias messiânicas do Antigo Testamento, partidos judaicos no Novo Testamento, tabelas de pesos e medidas, reconstrução em escala. Aí nós temos o farol de Alexandria, a Arca da Aliança, a torre de assalto romana, ariete romano, a máquina de arqueiro, Atenas, Babilônia Antiga, casa israelita e por diversas coisas. Nós temos a seção de mapas também, tá bom? Aqui nós temos uma lista com muitos colaboradores que trabalharam na elaboração desse dicionário. Esse dicionário, irmãos, ele é um dicionário muito rico, tá bom? Um dicionário que ele compensa. Talvez no outro vídeo eu faça uma comparação entre esses principais dicionários que nós conhecemos aí. Acredito que cada um tem um ponto forte, cada um vai trabalhar uma linha mais centrada. Deixa eu levantar aqui para ver se melhora a visão para os irmãos. Acredito que ficou um pouco melhor. Bem, aqui nós temos uma linha do tempo, né? História bíblica. Cá embaixo, história mundial. Nós temos história bíblica, história mundial, história da igreja, história mundial. Aqui nós temos a antiga Acrópole de Atenas, na Grécia. E aqui nós já temos o dicionário já trabalhando em si. Ele trabalha também com um comentário sobre os livros introdutórios, né? Que nós temos. Os livros da Bíblia, ele vai trazer uma introdução, melhor dizendo.
E ele vai trazer, irmãos, essas imagens. Aqui nós temos a estrutura herodiana construída sobre a caverna de Macpela, lugar em que Abraão sepultou a Sara. E é um dicionário totalmente atualizado, ele não tem fotos de muito tempo atrás, são fotos, são imagens recentes. Aqui nós temos o poço na atual Berseba, que significa ser o poço de Abraão. E ele pega, por exemplo, um determinado assunto e ele também trabalha esse assunto. Por exemplo, no caso de abuso conjugal. Maus tratos físicos, emocionais ou sexuais de um cônjuge a outro. O abuso conjugal é uma questão particularmente séria diante de Deus, porque quebra o relacionamento conjugal estabelecido com base da sociedade. Narrativas bíblicas como a de Abraão, que fez sua esposa se passar por irmã no Egito, apresentam as consequências do abuso conjugal. A Bíblia descreve peculiaridades que caracteristicamente aparecem em quem abusa do cônjuge. Homens ciumentos agem de forma descontrolada. Algumas vezes uma palavra gentil e dócil, uma fala macia como manteiga, mascara a violência. Os efeitos do pecado cometido por uma pessoa são percebidos em gerações sucessivas. Um padrão bem conhecido em famílias abusadas. Ainda que o marido seja o cabeça da esposa, suas ações para com ela devem ser como as de Cristo para com a igreja. Ou seja, irmãos, deixa eu ver, o assunto ele continua aqui. Deixa eu continuar, depois eu volto no meu raciocínio. Cada marido deve amar sua esposa como ama. Vê se dá para os irmãos, tá lendo aí, dá sim. Como ama a si mesmo, tratando-a com grande consideração, honra e gentileza. O marido deve ser o provedor da família, pois não fazer isso o torna pior que o não cristão. Deus escolheu o casamento como ilustração de seu relacionamento com Israel e com a igreja. Qualquer ação que manche o relacionamento conjugal com abuso, como o abuso conjugal, deprecia o relacionamento do cristão com Deus. Aí ele dá uma referência, ver casamento. Então, irmãos, eu vou pegar por exemplo, eu vou trabalhar essa temática. Eu vou pegar esse assunto, independente se for esse, um outro, por exemplo, e eu vou estudar na área, eu vou estar falando no congresso, eu vou palestrar sobre o assunto, ou eu tenho um assunto como esse na igreja, na escola dominical. Eu tenho boas referências, eu tenho aqui um bom estudo, uma boa base para mim poder passar ou para servir como um alicerce para o meu estudo, um norte, na realidade, né? Então, é um ponto forte desse dicionário, tá bom? Aqui nós temos uma imagem de uma acácia crescendo no deserto do Sinai, para a gente ver que a acácia foi usada na confecção de mobílias do templo. Não é uma madeira certa, às vezes, como nós conhecemos, como o eucalipto, como o pinho. Não, é uma madeira toda retorcida, olha só. Aqui nós temos o mosteiro no Monte Sião, que é a marca do local tradicional do suicídio de Judas, né, de frente para o campo de sangue. É um dicionário rico, tá, irmãos? Que eu aconselho os irmãos, você que tiver condição, a adquirir ou estar adquirindo este dicionário. Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, dicionário Roma. Tem uma participação muito grande na tão aguardada Bíblia de estudo King James Fiel, com estudos Roma.
Então, o dicionário, irmãos, que ele trabalha de uma forma que vai enriquecer o conteúdo, ou uma passagem, ou um determinado assunto que você vai estar estudando. Vou dar uma adiantada aqui para os irmãos verem. Bet-Sean. Aqui nós temos um teatro grego-romano em Bet-Sean. Aqui nós temos o famoso bode expiatório, né? Animal que levava os pecados do povo ao deserto no dia da expiação. Nesse dia, uma vez por ano, quando o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelos pecados da própria família e por todo o povo, 2 bodes eram trazidos à sua presença por sorteio. Um era escolhido para ser para o Senhor, este bode era sacrificado como uma oferta pelo pecado, e seu sangue era aspergido sobre os objetos culticos para purificar o altar, o santuário e a tenda do encontro das impurezas, o altar do Senhor. Já o segundo bode dizia-se ser, para Azazel. A palavra Azazel geralmente é interpretada com o significado de bode da remoção, ou bode expiatório. Entretanto, a palavra também pode se referir a um lugar rochoso no deserto, ou um demônio do deserto. Ao impor as mãos sobre a cabeça do bode, o sacerdote transferiu os pecados do povo para o animal, que era depois levado para o deserto, representando a remoção dos pecados. E continua o desfecho, irmãos. Aqui nós temos C, né? O Bema, o tribunal, onde Paulo esteve diante de Gálio em Corinto. Aqui nós temos uma imagem de um judeu. Os judeus ortodoxos são proibidos de cortar o cabelo acima das orelhas. Esse dicionário me parece que ele é novo, que eu vi muito poucas pessoas com esse dicionário. Aqui nós temos a vista do Vale de Guina, né, ou Vale de Rinom, do Nordeste em direção à cidade nova de Jerusalém. Esse vale também ficou conhecido como Vale da Matança, né? Vale no Antigo Testamento como Vale da Matança, e no Novo Testamento era o lixão da cidade de Jerusalém, né? Onde se jogava o lixo, onde se jogava resto de animais, resto de seres humanos. Foi para esse lugar que Jesus se referiu com os discípulos, falando a respeito do lago de fogo. Ele apontou para este lugar que vivia em chamas, era incinerado esse lugar, e ele estava em chamas durante dia e noite, durante todo o tempo. E foi para esse lugar que Jesus apontou, se referindo ao lago de fogo. Nós temos a fértil terra de Gósen, na região do Delta, no Nilo, no norte do Egito, onde os israelitas, os hebreus, né, melhor dizendo, eles ficaram na terra do Egito. Aqui nós temos uma imagem do jardim do Getsemane. É um dicionário que eu aconselho os irmãos a adquirirem. Dicionário muito bom, rico, peso teológico. Aqui nós temos a imagem do Mar da Galileia. Aqui nós temos o Mar da Galileia visto do Monte Arbel. Para quem acha que o Mar da Galileia era um mar pequeno, nós temos essa imensidão aqui. Aqui nós temos a vista de Meguido, desde o Vale de Jezreel, com a cidade de Nazaré ao seu fundo.
Temos uma descrição da Páscoa aqui, tá bom? Nós temos aqui a ilha de Patmos, onde João foi exilado pelos romanos. Logicamente que o cenário daquele tempo para hoje já é um cenário um tanto quanto bem diferente, né, irmãos? Aqui já é um cenário um tanto quanto diferente. Caminho arcadiano cheio de colunas em Éfeso, cidade em que foi o lar de Paulo por 2 anos. Estátua colossal de Ramsés, o Grande, em Karnak, lá no Egito. Aqui nós temos uma imagem de um menino judeu em seu bar mitzvah, né, com o rolo da Torá aberto à sua frente. Árabes joeirando o grão à maneira antiga com garfos de joeirar de madeira. Salvação infantil, né? Ver responsabilidade, idade da salvação. Vamos dar uma olhada. Estudo, ressurreição, responsável pelo acampamento, responsável pela ressurreição, responsabilidade financeira, responsabilidade da... Olha só aqui. Responsabilidade, idade da. Idade a partir da qual Deus considera as crianças responsáveis por seus pecados. Quando se chega a esse ponto, elas enfrentam a inevitabilidade do juízo divino, se não se arrependerem e crerem no Evangelho. A Bíblia fala francamente da necessidade da conversão dos seres humanos, pecadores, a fim de terem a vida eterna, mas não trata de modo direto sobre o destino das crianças que morrem na infância. Algumas coisas, no entanto, estão claras. A Bíblia é específica a respeito do fato de que todos são pecadores, mesmo as crianças. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Sei que sou pecador. Salmo 58, 3. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O salmista não afirma que só algumas pessoas são pecadores desde o nascimento, nem diz que sua mãe pecou ao concebê-lo. Mas afirma que todos são pecadores desde os primeiros dias. Jesus também deixou claro que todas as pessoas carecem de regeneração, quando informou a Nicodemos: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. As pessoas se convertem quando, sob a convicção do Espírito, elas se arrependem do pecado e depositam sua fé em Deus, que a salva por meio da obra expiatória de Jesus na cruz. Para ser salva, a pessoa precisa ter a compreensão básica da fé e da revelação entre seu pecado e o sacrifício de Cristo. Isso exige, com certeza, certa medida de conhecimento cognitivo e capacidade de raciocínio. Com a obra de convencimento do Espírito, embora haja a indicação da idade específica, embora não haja indicação da idade específica da responsabilidade em termos técnicos. Por exemplo, 12 ou 13 anos. Há um tempo na vida da pessoa em que ela se torna responsável pelo pecado. Que esperança há então para os imaturos pequeninos de dirigir todas as questões mental espiritualmente? Há muita esperança, na verdade. Em primeiro lugar,
Está claro no relato do juízo contra Israel por não ter confiado em Deus em Cades Barneia que Deus considerava responsáveis somente os aptos a tomar decisões. As crianças não foram consideradas responsáveis. Número 14, 29 ao 31. Embora o juízo nesse caso tenha sido somente temporário, não eterno, ele de fato ilustra um princípio de misericórdia para com quem não está em posição de tomar decisões. Não é que as crianças sejam inocentes, antes porque é misericordioso e a sua misericórdia é aparentemente aplicada de forma diferentes às crianças e aos mais velhos. De forma universal, em segundo lugar, quando a criança de Davi morreu, 7 dias depois do nascimento, o rei informou seus servos: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. 2 Samuel 2:23. Ele estava convicto de que veria sua criança depois da própria morte. Esse mesmo rei escreveu outro trecho que passaria a eternidade na casa de Yahvé. Ele cria que seu filho fora para esta casa. Vamos terminar a leitura então, irmãos. Se quem nasceu da carne é carne, e a pessoa precisa nascer de novo para ver Deus, como é possível a salvação de pequeninos? Repetindo, a Bíblia não apresenta nenhum mecanismo para esse procedimento, embora dê algumas indicações aqui e ali. João Batista estava cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Isso torna claro que o Espírito pode manter um relacionamento com quem não detém nenhuma compreensão intelectual deste vínculo. Isso não deveria surpreender os estudantes da Bíblia, pois Jesus observou que o Espírito se move onde quer. A palavra de Deus não apresenta a defesa inequívoca e explícita da salvação das crianças. Ela é um tanto silenciosa acerca dessa questão. À medida que trata de questões relevantes, no entanto, parece dar a entender claramente que as pessoas mortas antes de atingir a idade da responsabilidade não serão condenadas por Deus, mesmo que sejam pecadores por natureza e escolha, mas em vez disso serão recebidas para a salvação eterna. Aí já parte para outras referências, né? Ver família, regeneração, salvação, contribuição de Charles Brand. Então, irmãos, são estudos, né? Nós não estamos aqui, deixa eu levantar aqui um pouquinho. Nós não estamos aqui falando de pessoas que não podem errar, tá bom? Mas são estudos, onde devemos também nos aprofundar. Aqui nós temos mais algumas imagens. Nós temos aqui sacerdotes samaritanos com a cópia de seu texto sagrado, o Pentateuco Samaritano. Como eu disse, aqui, por exemplo, ele tem como se fosse um esboço a respeito do livro. Nós temos aqui 2 Samuel. Aí ele trata esse esboço e posteriormente ele faz um pequeno comentário. Aqui ele vai descrever sobre sapatos, sandálias. Igreja de São João, em Pérgamo, cidade em que uma das 7 igrejas da Ásia Menor estava localizada. Aqui nós temos uma reconstrução do tabernáculo israelita, em pátio formado por cortinas ligadas a postes. O Monte Tabor, localizado a poucos quilômetros do sudeste de Nazaré. Nós temos aqui a imagem de tâmaras crescendo em uma tamareira. Transportes e viagens.
Aqui um pé de uva. E seu final, irmãos. Esse é o dicionário ilustrado Vida. Bem, pessoal, tá aí então. Dicionário Bíblico Ilustrado Vida, tá bom? Em outro vídeo eu estarei talvez fazendo uma comparação entre esse dicionário e esses outros aqui. Tem esse dicionário, o novo dicionário da Bíblia, do J.D. Douglas, que eu fiz até uma indicação sobre ele no canal, que eu gosto muito de usar esse dicionário. Estarei fazendo um review também sobre ele, mostrando como ele é por dentro. Nós temos isso aqui de comentário dele. Ele é um dicionário muito bom também, tá bom? Aí talvez estar fazendo uma comparação entre os dois, né? Tem a minha posição a respeito dos dois. Temos esse outro aqui também, um dicionário famoso e conhecido entre os irmãos Vini. Entre esses dois aqui, o Vini já não vai ter tanto peso como esses dois. E principalmente entre os pentecostais e assembleanos, o Vini. Dicionário bíblico Vini, tá bom? Tem um vasto conteúdo e talvez estaremos fazendo um vídeo aí mostrando o ponto positivo desses dicionários, tá bom? Desses 4 dicionários que nós temos aqui. Dicionário Vida, Dicionário Wycliffe, Novo Dicionário da Bíblia e o Dicionário Bíblico Ilustrado Roman, tá bom? No mais, vamos estar encerrando o vídeo agora. Quero agradecer você que assistiu esse vídeo aí, tá bom? Quero deixar de indicação esse dicionário aqui para os irmãos. Os irmãos não vão se arrepender de estar adquirindo esse dicionário, tá bom? Quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever, deixa o seu like aí, compartilhe esse vídeo para os seus irmãos e até a próxima em um novo vídeo.